Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Fernandes, sou advogado trabalhista e eu venho hoje aqui trazer mais um vídeo com pequenas doses sobre o direito do trabalho. O tema que eu escolhi hoje para tratar neste vídeo é sobre o contrato de trabalho intermitente, né? Quais seriam as implicações dessa nova modalidade contratual, o que empregadores e colaboradores precisam saber sobre o contrato de trabalho intermitente. Pois bem, inicialmente é importante aí observar que o contrato de trabalho intermitente ele foi inserido na CLT através da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017. A reforma ela inseriu aí o parágrafo 3º no artigo 443 e também inseriu o artigo 452A e seus parágrafos, que vão aí estipular como é que funcionaria o prazo de convocação, de aceitação, como que funciona o pagamento das verbas aí devidas ao empregado que trabalha nessa modalidade contratual e como funcionaria as férias desse empregado. Além disso, nós também temos a portaria 348 de 2018 do Ministério do Trabalho, que também trata nos seus artigos 3º ao 6º sobre algumas peculiaridades também sobre o contrato de trabalho intermitente. Pois bem, esse contrato de trabalho intermitente, ele não é um contrato só praticado aqui no Brasil. Nós temos aí, por exemplo, aí na Inglaterra, esse contrato ele é conhecido lá como 0 hora, justamente porque não há, como nos contratos gerais, né, vamos dizer assim, da CLT, uma estipulação aí de carga horária diária, semanal e mensal. Na verdade, o colaborador ele só vai receber pelas aquelas horas, dias, né, ou meses que ele venha a receber. Então não há uma fixação de que a jornada dele será, por exemplo, de 40 horas semanais e 200 horas mensais. Esse empregado, no seu contrato de trabalho, simplesmente vai constar lá que o salário hora, né, que ele vai receber será X. Tá? Outra questão aí que difere aí sobre o salário hora deste empregado regido pelo contrato intermitente é que, caso, né, a gente tenha dentro da empresa outros empregados que exercem a mesma função deste colaborador intermitente, este colaborador ele não poderá receber salário hora inferior aos demais empregados. Então, por exemplo, se a empresa é uma empresa de vigilância, né, e ela tem lá os seus colaboradores que são regidos pelo sistema aí de jornada semanal e mensal, e ela resolveu contratar um colaborador intermitente. O salário hora do colaborador intermitente não vai poder ser menor do que o salário hora desses colaboradores vigilantes. Então, terá que ser, na verdade, maior. Então, se o salário hora desse vigilante, né, que trabalha aí por mês, ele for R$3, por exemplo, o do vigilante regido pelo contrato de trabalho intermitente terá que ser de, no mínimo, R$3,01. Outra questão aí que nós temos nesse tipo de contrato é que, para que seja realizado as atividades pelo colaborador, a empresa obrigatoriamente tem que realizar a convocação desse empregado com pelo menos 3 dias de antecedência. Então, se a empresa necessita aí que o empregado realize o trabalho, por exemplo, numa quinta-feira, né, ela vai ter que convocar esse empregado na sexta-feira anterior. Por quê? Porque precisa respeitar os 3 dias de convocação e, além disso, recebida a convocação, esse empregado ele terá, né, um dia corrido aí, um dia útil, para responder se vai ou não realizar a atividade. Então, vou formular melhor aqui meu exemplo. Caso a empresa necessite que o empregado trabalhe aí na sexta-feira, né, cumpra aí uma jornada na sexta-feira, ela terá que realizar a convocação pelo menos na segunda-feira. Por quê?
O artigo 452A informa que tem que haver a convocação com pelo menos 3 dias de antecedência e o empregado ainda vai ter um dia para dizer se vai ou não realizar a atividade. Por isso aí, os empregadores que necessitam aí desse trabalhador intentente tem que ter em mente, né, que precisa convocá-lo com pelo menos uns 4 dias aí de antecedência antes da realização das atividades. Evidentemente, que se a empresa formalizou, respeitou ali o prazo dos 3 dias corridos e o empregado resolveu responder o chamado com 2 dias, né, não haverá nenhum problema. Mas deve respeitar aí o prazo de 3 dias, justamente porque é o que determina a legislação. Então, como eu disse, o empregado, né, após convocado, ele vai ter um dia para responder se vai ou não realizar a atividade. Caso ele recuse, ele não aceite, não é entendido que ele está sendo insubordinado. Simplesmente ele não aceitou, tá certo? E depois, caso esse empregado venha a aceitar a realização aí dessa atividade, né, dessa convocação que a empresa solicitou, caso ele não vá, tem um outro porém. Né? Caso ele não vá ou a empresa decida cancelar essa atividade, a parte, né, que ou deu aceite, no caso o empregado, ou a parte que convocou, mas porém disse que não necessitava mais, tem que pagar aí uma multa que seria aí de 50% correspondente ao período que seria realizada a atividade. Então, se essa atividade fosse realizada em 2 dias, alguém, né, o empregado aceitou, e a empresa ou o empregado aí, informasse que não iria, ou essa atividade seria suspensa, a parte que cancelou o chamado, né, a convocação, tem que pagar para a outra parte uma multa que corresponde a 50%. Então, se nesse nosso exemplo aqui fosse em 2 dias o trabalho e houve o cancelamento, a parte que cancelou teria que pagar aí pelo menos um dia de trabalho, tá certo? Outra questão é que, havendo então um aceite do empregado e ele vem a trabalhar, o prazo para pagamento dessas verbas ali relacionadas ao período que ele trabalhou, né, que então pode ser um dia, 2 dias, uma semana, um mês, o prazo para pagamento aí desse período da convocação, ele tem que ocorrer ao término da execução da atividade. Então, até uma questão aí que ficou bastante confusa esse tema aí nessa alteração da reforma. Por quê? Via de regra, pelo aquilo que está escrito lá no artigo 452A, a empresa, ela terminou a atividade, ela já teria que proceder com pagamento. E não é só das horas de trabalho, ela tem que proceder com pagamento das verbas rescisórias. Então, já teria que calcular o 13º, as férias, se ele realizar hora extra, tem que pagar a hora extra também. Se ele realizar aí, ele não gozou do intervalo entre a jornada, que é o período de refeição, a empresa também tem que proceder com pagamento total ao término da atividade. Então, se ele trabalhou por 2 dias consecutivos, ao término dessa atividade, a empresa já teria que proceder ao pagamento. E aí vem uma polêmica aí sobre o assunto, porque a portaria 348 do Ministério do Trabalho, ela informa que as partes, né, tanto o empregado como o empregador, poderiam convencionar, poderiam acordar sobre este prazo para pagamento. Entretanto, a CLT, né, o artigo lá, o 452A, é bastante claro que o pagamento tem que ocorrer ao término da execução da atividade. Tá? Tem algumas empresas que estão optando aí por realizar o pagamento no primeiro dia útil seguinte, mas o artigo da CLT é bem claro que ao término da atividade já teria que haver o pagamento para o empregado. Tá? Outra questão ali é que após 12 meses, né, assim como ocorre com as demais categorias, esse empregado aí vai ter direito a gozar aí o período das suas férias.
Entretanto, como eu informei anteriormente, este empregado, após a execução da atividade, ele já vai receber tanto o salário, como o 13º, como as férias também. Então, pode ocorrer aí, né, se o empregado não tiver nenhuma média, pode ocorrer de, quando chegar lá o período das férias, ele já não ter nada para receber. Da mesma forma, no 13º salário, não ter nada para receber. Então essa é uma das críticas que muitos fazem em relação a esse contrato de trabalho intermitente. Primeiro, como você não tem aí uma fixação de uma jornada diária, semanal e mensal, né? Outra, o empregado já vai estar recebendo esse pagamento com antecedência, né? Então a gente vai ter situações aí que o empregado, quando chegar lá no período das férias, ou mesmo no 13º, já não vai ter mais dinheiro, porque a gente sabe que o trabalhador nessa situação, né, nessa forma de trabalho, entrou o dinheiro, ele já vai estar utilizando, né, para comprar as coisas para casa, para pagar suas contas. Então é uma das críticas que muitos fazem a esse contrato. Além disso, é importante também observar que através do contrato de trabalho intermitente, o colaborador ele pode ter vários contratos de trabalho, então ele pode ter múltiplas empresas aí que ele trabalha, então ele pode também administrar, né, as convocações e fazer sua opção. Só que a gente sabe que com a alta aí do desemprego, a gente tem mais de 13 milhões aí de desempregados, então muitos desses trabalhadores não vão ter aí uma jornada fixa, né, uma jornada semanal aí de trabalho com um contrato de trabalho intermitente. Até mesmo porque este contrato ele veio, né, a gente tem aí casos aí de restaurantes onde muitos dos colaboradores eles trabalhavam ali, garçons, né, trabalhavam sem carteira assinada. Então o contrato de trabalho intermitente é até uma forma aí de estar legalizando essas atividades, né? Que na verdade, como eu citei aqui como exemplo, o restaurante só pagava a diária ali para os garçons, né? Geralmente aí no sexta, sábado, domingo, né? Ou muitas vezes aí quando faltava alguém, mas esse colaborador não tinha os seus direitos trabalhistas, né? Não eram pagos, né? Não tinha carteira assinada. Então foi uma forma aí que o legislador encontrou de estar registrando esses profissionais. Além disso, é importante destacar que há algumas convenções coletivas que são abrangidas aí por categorias específicas, como é o caso do vigilante, que eu citei aqui, por exemplo, que essas categorias não permitem contrato de trabalho intermitente para postos fixos de trabalho. Aqui, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem a vigilância dos vigilantes, tem a Convenção Coletiva de Trabalho dos Vigilantes, que ela veda essa contratação para postos fixos. Esses vigilantes, né, através da modalidade intermitente, só poderiam trabalhar na cobertura de eventos, de festas, né? Então, é importante também verificar no instrumento coletivo se não há alguma vedação. Tá ok? Então, isso seria o que eu gostaria de abordar com vocês aqui. Esse tema, ele é bastante, esse contrato, né, ele é bastante, ele tem várias peculiaridades. Eu vou deixar aqui no link do vídeo todos os artigos que eu citei aqui, os parágrafos também. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que foi abordado aqui, basta deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.